Isso. Boa noite. Uma alegria grande estar com vocês mais essa noite. Os amigos de casa que nos acompanham, aqui da nossa região e de outros lugares mais, que todos recebam a presença dos anjos do Senhor e a unção do Espírito Santo. Nós já somos naturalmente frágeis. Por contingência do pecado, somos débeis demais. E aí vem umas pandemias, vem umas convulsões, uns transtornos que vão fragilizando a gente cada vez mais. Ficamos com medo, ficamos assustados, aterrorizados, ficamos intimidados, e tudo isso vai diminuindo o nosso poder de ação, nosso poder de expansão. Mas, se nós nos soltarmos nos braços do Senhor e nos deixarmos dirigir pelo Espírito Santo, nenhuma dessas barreiras ou quaisquer dessas nos impedirá de avançarmos no projeto que Deus tem para a sua igreja. E nós estamos dentro desse contexto e, com a graça do Senhor, haveremos de avançar. Aqui em Goiás, aqui na Associação Brasil Central, aqui especialmente no distrito de Garavelo, desta igreja, das demais, aí pelo Brasil afora, no Amazonas, em Gurupi, em Tocantins, lá em Iranduba e tantos lugares, Manaus e lugares diversos. Seguramente a obra de Deus não cessa, não para, porque não tosqueneja aquele que cuida de nós, não dormita. Nós podemos ficar aí, às vezes, aterrorizados pelas contingências diversas, ora por problemas pessoais, conflitos familiares, dificuldades materiais, saúde, isso, aquilo, perplexidades que nos deixam aí atônitos. Mas sossega, tranquiliza, porque o Senhor está no comando e Ele vai cumprir o seu propósito nas nossas vidas e com a sua igreja aqui na terra. Em nome de Jesus. Eu cumprimentei ali fora o Moacir. Onde está o Moacir? Aqui está o Moacir. Uma alegria tê-lo aqui, Moacir. Eu soube que você esteve conosco aí todas essas noites passadas também, os domingos passados. Obrigado pelo carinho, pela consideração. A Maria também está aí, a Maria está ali, muito bem. O Moacir é o que seu, Maria? Esposo? Então pula para o lado de cá, Maria. Senta do lado do seu maridão, que é o lugar que a esposa tem que ficar. Isso, a prima fica mais na dela lá. Filho, eu gosto de ver casais assim, ó, quando estão os casais, né? Juntinhos assim, ó, estou vendo aquele casal lá, bacana e tal. Quando a gente tem filhos, eu tenho duas, nós não podemos deixar que filhos sentem entre os pais, compreenderam? Os filhos podem nos ladear. Se são dois, no meu caso, eu tenho duas, pode ficar uma para lá e outra para cá, mas o marido e a esposa têm que estar junto aqui, tá certo? É assim. Eu lembro quando a gente ia para a igreja, eu era pequenininho, eu sou o caçula de uma família de 7 irmãos, e mais o meu pai e minha mãe, quando vivos, e nós sentávamos todos num banco só. Então era minha mãe, meu pai e os filhos todos. Só que o meu pai, ele tinha um alcance muito extraordinário. Quando a gente dispersava, ele tinha um método muito sutil de chamar a atenção e de manter o foco da gente. Comigo não, porque eu era bem pequenininho, mas os mais velhos passavam por esse método dele. Era um beliscãozinho aqui na costela, que o cabuquinho chega e dava uma levantadinha assim no banco. Hoje em dia ninguém faz isso mais, porque não há necessidade também. E também temos o Gabriel e a Sara. Onde é que estão Gabriel e Sara? Olha aí, a Sara ali timidazinha, levantando a mão, escondendo o rosto. Uma alegria receber o casal aqui também, Gabriel e Sara. Já são casados, não? Ainda não? Mas estão caminhando para isso, né? Sara,
Não vai deixar o Gabriel escapar, hein, menina? Rapaz bom como esse, não é fácil de achar. E o Tiago e a Neuma. Tiago e Neuma, onde é que estão? Tiago, ali está. Casal? Tiago e Neuma, alegria grande tê-los aqui. Mais alguém que está conosco hoje, que veio a convite de alguém e está conosco nessa noite? Mais alguém? Ah, você? Como é o seu nome? Maria? Marília. Olha, Marília. Prazer grande, Marília. E o senhor? Manuel. Ô, Manuel, que prazer grande. Queridos, uma saudação para essas pessoas todas queridas aí. Uma saudação. Isso. Já ia pedir para ela dar a saudação ali, porque ela estava distraidinha e ela se ligou. Vamos abrir a Bíblia para a gente estudar? Vamos aí, abre a Bíblia aí, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Hoje nós vamos ali fora, logo após o culto, vamos queimar todos os pedidos de oração. Vamos fazer uma cerimônia simples, objetiva, mas emblemática. Compreende? Para que nós fechemos esse ciclo do mês de outubro e entremos aí no mês de novembro com uma nova fase. E me parece também, segundo uma informaçãozinha, não sei se é verdade, vai ter um retetelzinho depois também e tal, um caviar, um negocinho simples. Aqui tudo é muito simples. Muito bem. Abriu a Bíblia em casa também? Abra aí, Socorro. Você e o Mário. Abram a Bíblia aí em casa. Vamos estudar a palavra de Deus. Os irmãos todos queridos, amigos que estão acompanhando de casa. Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz que bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve. Então, se você porventura não tiver podendo acompanhar o texto bíblico em loco, na mão, aí lendo junto, mas preste muita atenção, ouça. O Gabriel e a Sara estão com uma Bíblia aí? Não? Não? Alguém vai sair do seu lugar e vai sentar lá junto do casal para acompanhar com uma Bíblia lá, não vai? Vai, eu tenho certeza que alguém vai aparecer aí, vai se dispor a acompanhar ali o Gabriel e a Sara com o texto bíblico. Gabriel e Sara não, Tiago e Neuma, né? É isso, estão lá com Bíblia. Gabriel e Sara também estão com a Bíblia ali. Muito bem, vamos ao texto. Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Quantos creem nesta noite, aqui e em casa, que há poder e virtude na palavra de Deus, e esse poder e essa virtude podem chegar ao nosso coração nesta noite? Quantos creem? Então oremos ao Senhor. Bondoso Deus, primeiramente queremos suplicar o perdão de todos os nossos pecados, pecados conscientes ou inconscientes, pecados que possam estar bloqueando, impedindo a fluência do Espírito Santo na nossa vida. Queremos suplicar que Tu nos laves nesta hora desses pecados em nome de Jesus, que o sangue do Senhor nos limpe completamente de todos os males deste mundo mau, e nós possamos ter os canais da nossa mente, da nossa alma desimpedidos, para que o Espírito Santo chegue de maneira poderosa ao nosso coração nesta noite. Fales a todos nós por meio da Tua palavra, nos impressiones, nos concedas nesta noite um ensejo muito especial, em que o Espírito Santo atue de maneira tão extraordinária que nós possamos tomar decisões importantes, pessoais e coletivas, ao lado do Senhor, e possamos sair daqui resolutos, determinados em viver uma vida diferente e transformada pelo poder do Espírito Santo. Agradecemos, pedimos que nos cerques com os Teus anjos e nos unjas nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes.
Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, fizeram o quê? O seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Irmãos, João Batista havia sido preso, estava encarcerado, e o desfecho dele já era conhecido de todos, já era conhecido. As pessoas sabiam o que iria acontecer com João Batista. E Pedro era um dos discípulos que viera para seguir a Jesus por meio de João Batista, da pregação de João Batista. Pedro fora batizado por João Batista. Pedro tinha uma admiração muito grande por João, o Batista. Tinha um apreço tremendo. João era aquele discipulador que apontava Jesus todo o tempo para quem ele discipulava. Eis ali o Cordeiro de Deus. É a ele que vocês devem seguir. João era um homem muito operante, e disse, por meio de uma escritora muito inspirada, chamada Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, que João Batista, e a própria Bíblia, o próprio Jesus disse isso sobre João Batista, foi o homem nascido de mulher, homem gerado de um casal humano, mais poderoso no Espírito Santo que já esteve na terra. João Batista era um homem destemido. E Pedro agora, pai de família, tinha esposa, tinha filhos, e tinha o chamado, a missão. E não são raros os momentos em que nós, humanos, crentes, discípulos de Jesus, nos deparamos com esses impasses, quando nós nos preocupamos tremendamente com o que havemos de comer, com o que havemos de nos vestir, onde morar, como nos locomover, como realizar projetos e sonhos e coadunar tudo isso com o nosso trabalho na missão que Deus tem para nós.
E Pedro não foi o único ser humano e nem será e nem tampouco o último a viver esse dilema, essa dicotomia, esse drama entre o ideal e o seu real. E nisso ganha terreno uma pessoa que se infiltra nessas oportunidades para aumentar o dilema humano, para aumentar o drama de consciência, o conflito. E aí, eu usei uma palavra com alguns amigos ali fora, alguns irmãos ali fora, eu vou repeti-la aqui, vou explicá-la, mas não é desconfiando absolutamente do esclarecimento dos queridos, é apenas para maior elucidação para tantos que nos ouvem agora. E aí o indivíduo, o ser humano, começa a apresentar sofismas. Sofismas. O que é um sofisma? É um falso raciocínio. Sofisma. Da escola de Sófocles, filósofo grego. Daí a palavra sofisma. Vem da escola de Sófocles. Os sofismáticos são pessoas muito inteligentes, muito capazes, que desenvolvem raciocínios lógicos, raciocínios extremamente convincentes, que uma pessoa despreparada vai aderir de pronto, porque tem muito sentido. E o sofismático, ele antes de convencer alguém com seus sofismas, ele convenceu-se a si mesmo. Ele primeiro se convence e depois convence outros. E é assim que o inimigo começa a atravancar as coisas, quando nós começamos a apresentar raciocínios muito lógicos para justificar a minha ausência nos cultos, a minha ausência no ministério, a minha inércia no exercício dos talentos e dos dons. Eu apresento para mim mesmo, de uma maneira muito convincente, aquilo que Sófocles ensinou e criou na sua escola, que são os sofismas. Pedro estava sofismando consigo mesmo, ele estava se justificando, e com medo do que estava para acontecer com João Batista, ele também temia que aquilo que se passaria com seu mestre também viesse a acontecer com quem? Com ele mesmo. Essa é a lógica humana. Vou sofrer. Se João Batista, meu mestre, meu discipulador, é decapitado, é morto dessa forma, o que será de mim? A lógica humana, irmãos queridos, dentro da causa de Deus, é um estorvo, porque para as coisas de Deus não cabe lógica humana. Para as coisas de Deus só cabe o pensamento de quem, Moacir? De Deus, só de Deus. Porque se nós formos argumentar conosco mesmos e com terceiros para justificar indiferença, apatia, lentidão, desinteresse, infidelidade, não estou sendo fiel, não, mas é porque eu estou tendo que pagar contas. Você vai sempre pagar contas. Sofismas. Muito cuidado com os sofismas. Nós temos que ser mais destemidos, irmãos. Uma das características de um cristão, que o apóstolo Paulo muito enfaticamente apresentou à igreja, é a ousadia. Ousadia. Tanto é que
tímido e medroso não entra nesse time. Não entra. Não sei se vocês se lembram de uma reflexão que fizemos aqui sobre Gideão, um dos grupos que evadiu-se do exército de Gideão era exatamente quem? Os tímidos, os medrosos. Nós não podemos ser tímidos, medrosos, e não podemos ficar argumentando sobre as circunstâncias da nossa vida para delongarmos aquilo que devemos fazer, adiarmos, postergarmos aquilo que tem que ser feito. Pedro estava saindo para um dia de trabalho rotineiro para ele. Pedro era um expert em pescaria, um homem que nasceu ali na beira do lago da Galileia, um homem que nasceu na região, filho de pescadores, avô pescador, bisavô pescador, tudo pescador, e ele vivia no meio de pescadores, e ele conhecia aquele lago na palma da sua mão, sabia tudo. E o lago da Galileia, ele é um lago, embora muitos textos na Bíblia você ouve a palavra mar, se referindo ao lago da Galileia, mas ele é um lago de água doce, ele está lá até hoje. A dimensão dele não é pequena, ele tem 11 quilômetros de frente por 28 quilômetros de extensão, então dá para perder de vista, você compreende? É por isso que Jesus viveu momentos com os discípulos, atravessando o lago da Galileia, de um extremo para outro, ali naquela região onde ele pregava, Cafarnaum e etc. Enfrentou tempestade, a ponto da embarcação sossobrar. Então, é um lago extenso. E Pedro conhecia aquilo ali como ninguém, a vida inteira pescando. E ele agora coloca o seu barco e sai para pescar. Mas a mente dele ligada com quem? Com quem? A mente de Pedro ligada com quem? Quem é que estava preso? João Batista, preocupado com João Batista. Mas ele tinha outras preocupações. Que outras preocupações? Família, filhos, alimento em casa, segurança da família, preocupações triviais de qualquer chefe de família. E não é pecado tê-las, de maneira alguma. Nós somos assaltados, somos inquietados, muitas vezes vara-se à noite preocupado com uma situação, orando, clamando, chorando, jejuando, incomodado, inquieto. Isso é natural do ser humano, Deus compreende isso perfeitamente. O que nós não podemos é deixar que isso se torne motivo de estorvo para que as coisas de Deus aconteçam. Porque há uma máxima que é real, irmãos. A máxima é a seguinte: cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. Você crê nisso? Cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. E eu vou dizer uma coisa para você: não tem ninguém melhor para cuidar das suas coisas do que Deus. Você, às vezes, no desespero, no afã, e quando eu digo você, eu estou generalizando, sou eu, você, qualquer outra pessoa, queremos tomar a coisa nas nossas mãos, e não é assim. Temos que deixar Deus conduzir. Mas Pedro ainda estava aprendendo, como eu estou, e você também. Nós ainda estamos num processo. Lá está Pedro, preocupado com material, com dinheiro, com recurso, e com a vida, e com a perseguição, com isso e com aquilo. E jogou rede o dia inteiro, e nada. À noite, nada. E ele sabia que o horário melhor para pescar era à noite. E ele vira à noite lançando rede e não pesca nada. Estranhou, porque pela primeira vez isso acontecera. E ele joga a rede segunda noite, nada.
Terceira noite, nada. Agora, além de preocupado, incomodado, chateado, desgostoso, tenso, ele agora se sente fracassado. Se há um sentimento que perturba o ser humano, especialmente os homens, é o senso do fracasso. Só que tem um porém. Embora nós não queiramos fracassar, absolutamente, não devemos querer fracassar, mas é no fracasso que nós mais aprendemos. Aprendemos mais no fracasso do que no sucesso. Muito mais. Nós refletimos, meditamos, compreendemos melhor as coisas diante da morte do que diante da vida. Muito mais quando perdemos alguém, um ente querido, do que quando nasce. Parece um contrassenso, mas é a realidade. Um tanto filosófico, mas é prático isso, irmãos. Pedro volta agora para casa, agora com mais preocupação. Como vou fazer dinheiro para pagar as contas? Para pagar o aluguel? Para pagar as contas de telefone, de energia, de água? Como eu vou fazer para pagar o cartão de crédito? Preocupações legítimas. Agora que ele volta fracassado, porque não pescara nada, e não poderia levar para o mercado os peixes, o seu produto para vender, não poderia vender para os seus clientes ali no atacado e no varejo, ele não teria como se movimentar agora, era um problema sério para Pedro. E possa ser que nessa noite eu fale a alguém que esteja aqui presente no auditório, ou que esteja aí na sua casa, ouvindo essa mensagem, que esteja passando por um momento de grande inquietação, de grande preocupação, com coisas materiais, preocupado como acertar, manter as suas contas em dia, especialmente nesse tempo em que os recursos ficaram parcos, muitos perderam seus empregos, outros tiveram seus dividendos diminuídos. O Deus que cuidou de Pedro é o mesmo Deus que cuida de você e de mim. É o mesmo Deus. Pedro está vindo, remando, sozinho, mas ele não sabia que no romper daquele dia, algo de extraordinário ia se dar com ele, porque Jesus passara a noite toda orando, e agora Jesus vem para a praia. Antes de quaisquer outras pessoas, está Jesus ali parado na praia, olhando diretamente para aquele fanisco que está ao longe, remando para cá. Pedro não sabia que ele estava lá, mas Jesus sabia que Pedro estava lá. Pedro não via solução para os seus problemas, para os seus dilemas, para os seus conflitos teológicos, seus conflitos espirituais, seus medos, suas perplexidades, suas inquietações. Ele não via solução, mas Jesus sabia como resolver os seus dilemas, e a solução para Pedro estava lá na praia, era o próprio Jesus. A mesma solução para o Tiago, para Maria, para o Moacir, a mesma solução para qualquer um de nós, é Jesus nos aguardando. Porque do jeito que Jesus esteve ali na praia da vida de Pedro, Ele também está na praia da sua vida, Moacir.
Ele está na praia da vida de cada um de nós. Nós não estamos sofrendo nesse mundo. Nós não estamos nas angústias deste mundo, vivendo os dilemas deste mundo, derramando lágrimas, suor, nos angustiando com situações diversas, com um Deus indiferente e apático, não. Como pensam aí tantos filósofos, tantos teólogos, que são adeptos da ideia de que Deus existe, mas Ele simplesmente deixou o ser humano à mercê da sua sorte. Quem for mais forte, subsiste. Não é verdade. Deus está na praia de cada ser humano, está aguardando a nossa chegada. E nesta noite eu quero dizer que Jesus está aqui para receber cada um de nós. E Pedro foi remando e chegando, e o barquinho dele foi aparecendo. Mas enquanto Pedro remava para a praia, desiludido, arrasado, fracassado, a multidão foi chegando. As pessoas foram se acomodando, querendo ouvir Jesus. E foram chegando tanto que não tinha mais espaço entre a multidão e a água. A água já batia aqui nos pés de Jesus. Quando Pedro foi chegando na praia, Pedro, fracassado, arrasado, agora com seu alter ego também ferido. Por quê? Porque não pescou nada. Estava desempregado, arrasado, a autoestima lá embaixo. Pedro. Ele que se sentia o tal, ele que se sentia o bambambam, o pescador dos pescadores, ele que sempre tinha uma autoestima elevada, muita iniciativa, muita atitude, agora estava completamente desvalido. Certa vez eu estava numa praia, lá em Salvador, praia da Pituba, e eu estava atendendo uma pessoa, e essa pessoa conversava e contava a sua história, e eu a ouvia. Enquanto essa pessoa falava, eu ouvia, mas eu também, eu assuntava tudo que estava acontecendo, especialmente no mar. Quando eu vou percebendo que uma embarcação está chegando na praia, passa pela arrebentação das ondas e vem chegando um homem grande, só de calção, malhado, fortão, já de uma idade, meia idade, vinha sozinho dentro da embarcação, sozinho, remando. E ele passou pela arrebentação, chegou na praia, e quando ele chegou na praia, várias pessoas correram para recebê-lo. E eu vi que uma senhora o abraçou e o beijou, e deduzi naturalmente, era a esposa. Eu vi crianças ali, adolescentes, abraçando a cintura dele, vi que eram os filhos, e vários outros amigos e pessoas diversas ali da comunidade dele correram. E ele simplesmente saiu do barco e foi caminhando com a sua esposa, provavelmente para a sua casa, para a sua moradia. E as outras pessoas outros homens ficaram tirando a pesca dele. Meu amigo, um monte de peixe, tiravam peixes, e a pessoa conversando aqui, e eu ali, só observando de longe. Quando eu menos espero, olha o que tiram de dentro da embarcação. Um tubarão. E eu, dá licença, não me leve a mal não, deixa eu só prestar atenção melhor naquilo ali, daqui a pouco eu volto com você. Olhei melhor, me levantei e fui até lá. Cheguei lá, irmãos, era um tubarão de pelo menos uns 1,5 metro para mais. Tubarão. A embarcação estreita,
comprida, mas estreita, e ela tinha uma armação assim para dar estabilidade, e só aquele homem pescando, e os peixes todos que tiraram, eu achei tudo bacana, mas tubarão? Aí eu cutuquei uma pessoa e disse assim, eu fui lá no tubarão também, eu nunca tinha encostado no tubarão, fui lá e dei uma mexidinha nele. E aí eu cutuquei um sujeito lá e disse assim para ele, ei, amigo, como é que esse sujeito pegou esse tubarão sozinho no alto mar? Aí o sujeito olhou para mim e disse assim, esse aí é o mestre Zelão, só. Ou seja, esse consegue, esse pode, porque ele é o cara. Pedro era alguma coisa assim, dentre os pescadores, e vir do alto mar, do alto da pescaria dele, sem nada, era um atestado de fracasso muito sério, muito grave. Então ele veio cabisbaixo, e Jesus parado ali na praia. Quando Pedro levanta a cabeça, que ele vê e distingue Jesus, ele faz algo muito triste, mas que muitas vezes, quando nós estamos mal espiritualmente, estamos debilitados, fracassados, a gente faz também. Ele desviou o barco. Ao invés dele ir direto para Jesus, remar até mais depressa para chegar aos pés do mestre, se jogar ali, falar de suas desditas, de seus fracassos, de suas perdas, de sua tristeza, de suas perplexidades e apreensões, suas preocupações e inquietações, tudo isso interessa para Deus, meu amigo. Não adianta você ficar remoendo as coisas, não dormir, e ficar sem comer, e ficar chorando e lamentando, e se distanciando das coisas de Deus, da Bíblia, do serviço, da atividade, da adoração, porque você está muito preocupado. Não desvie o seu barco, não desvie da presença do Senhor, muito pelo contrário. É diante desses momentos, em face dessas circunstâncias, que mais precisamos nos jogar aos pés de Jesus, onde erramos, onde pecamos, onde falhamos como pai, como mãe, como esposa, como marido, onde caímos, onde fracassamos, como profissionais, como trabalhadores, como cristãos, ou o que quer que seja, é hora de vir aos pés do Senhor e dizer, Deus, olha a minha situação, eu estou assim. Pedro se desviou, botou o barco dele de lado e começou a lavar as suas redes. E Jesus então virou-se para a multidão e pregou para a multidão. Mas para melhorar a sua posição, para interagir com a multidão, ele chamou Pedro e disse, ei, faz favor, me empresta seu barco. Eu pergunto para os queridos, para Pedro aquele barco era um objeto bom para emprestar para Jesus? Não era. Aquele barco ali para Pedro estava naquele dia muito decepcionado. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu quero o seu barco emprestado, faz favor. E Pedro vem com o barco, traz o barco aqui, segura, e Jesus coloca os pés para dentro do barco, e Jesus diz para ele assim, olha, afasta mais o barco, e lance a âncora, e segure o barco aí para mim, por favor. E Pedro faz tudo que Jesus orienta. E agora, Jesus começa a pregar para a multidão. Só que Jesus falava para a multidão, mas havia uma pessoa que ele queria atingir diretamente o coração. Essa pessoa era Pedro. Muitas vezes, irmãos queridos, amigos de casa, muitas vezes Jesus prega para um auditório de uma pessoa só. É por isso que o Espírito Santo fala tão profundamente ao coração da gente,
revela coisas, puxa vida, como é que chegou exatamente isso aqui, está falando diretamente a mim. Não é nada misterioso, não tem nada além do que o Espírito Santo, conhecedor da nossa realidade, da nossa vida, e ele vai desnudando-nos diante de nós mesmos, e nós vamos percebendo que realidade nós temos. É obra sobrenatural, irmãos queridos. É exatamente para tirar os fardos das nossas costas, tirar o peso do pecado, dos nossos fracassos, das nossas tragédias. E Jesus pregou, despediu a multidão foi embora, e Jesus agora pede que Pedro recolha o barco de volta à praia, e Jesus desce da praia e desce do barco e diz para Pedro: agora entra no barco e lance a sua rede. Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, lançar a rede, essa hora do dia, com esse sol quente, as águas do lago são muito cristalinas, muito claras, não se pesca de dia. O senhor é muito bom pregador, o seu sermão é maravilhoso, eu gosto muito, mas de pesca quem entende sou eu. De pesca quem entende sou eu. E eu pergunto para vocês, Pedro estava certo ou estava errado? Me diga. Certo é? Quantos acreditam que ele estava certo? Ele estava certo. Era verdade. Tecnicamente era inviável pescar aquela hora do dia. Só que a lógica humana, lembra que nós já dissemos isso? Não serve nada para o plano de Deus. A lógica humana não serve de nada para o plano de Deus. É por isso que nós temos que parar de querer racionalizar as coisas, querer entender as coisas do jeito da gente. Não tem que ser assim, tanto na nossa vida pessoal, nas nossas questões pessoais, quanto nas nossas questões coletivas, de igreja, de trabalho, de serviço na causa de Deus. Nós simplesmente temos que crer que Deus está no comando. E Jesus disse: vai e lança a rede. Aí Pedro diz aí, lembra que ele disse? Percebe um tonzinho de sarcasmo no tom dele? Quando ele diz assim para Jesus, eu trabalhei a noite toda, verso 5, nada apanhamos, ele e os seus sócios, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O tonzinho dele era de descrente, não era de um fervoroso. Ele foi, porque Jesus mandou, mas na mente dele não pescaria nada, na mente dele não viria nada. Você compreendeu? Essa é a lógica humana, é a experiência humana, é o conhecimento humano, é o bacharelado, é o mestrado, é o doutorado, é a ciência, é tudo que é humano, é dessa forma. Com Deus não funciona dessa maneira, irmão querido, entenda isso, por favor. Com Deus é diferente. Por isso é que nós temos que ter uma relação de fé, um exercício de fé. Temos que pisar na água para o mar se abrir. Para atravessar o mar, põe o pé na água. Não adianta ficar esperando o mar se abrir, ficar tudo sequinho para depois ir. Não, primeiro vai lá, bota o pé na água, mete o cajado na água. É assim que as coisas acontecem. Pedro então pegou o seu barquinho, remou. Aqui está bom, Senhor? Mais para a direita. Manobrou o barquinho. E aqui? Pode jogar a rede. Vou jogar. Joga. Lá vai. Jogou a rede. Ele era craque para jogar rede. Alguém aqui já jogou rede? Já jogou tarrafa? Já? Moacir é o cara. Tem
um tarrafeiro ali atrás? Tem lá, escondido. Ah, lá está lá um tarrafeiro poderoso. Pedro jogou a tarrafa. E ele começou a puxar. Mas ele começou a puxar, olhando para trás, para Jesus. Estou puxando. Começou a puxar. De repente, a rede prendeu. Aí, na mente de Pedro, o que foi que aconteceu? Engastalhou. E para completar, tá vendo? Eu falei que não prestava, mestre. Olha aí a situação. Engastalhou. É a mente pessimista, negativista, fracassada, pobre, orgulhosa, vaidosa, presunçosa, arrogante. Está sempre usando de sofismas para se justificar, se explicar, para racionalizar. Aí, prendeu. Mas tá bom. O senhor mandou, eu vou dar um jeito de tirar aqui. Mas quando ele começa a manobrar a rede, ele começa a perceber que ela começa a puxar de um lado para outro. Não era um ponto que estava preso, era o peso da rede. E ele começa a puxar, e ele sente os solavancos, e não era 1, 2, 10, 20, eram quantos peixes? 153 peixes. Era muito peixe. E ele começa a puxar. E o barquinho dele vai ficando embicado de tanto peixe, e ele arregala os olhos e olha para Jesus e vem puxando, e ele então pede socorro para os sócios dele, os amigos vêm, começa a recolher aqueles peixes todos, e ele rema de volta e se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Agora Pedro está reconhecendo a sua realidade. Se você entrou aqui nesta noite, ou se você está aí na sua casa nesta noite, iludido de que você tem algum poder em si mesmo, conhecimento, diploma, experiência, dinheiro, traquejo, recurso, força física, intelectual, se você está pensando que você é alguma coisa por conta disso, você está totalmente enganado. Nós só conseguimos alguma coisa, só somos alguma coisa, se deixarmos que Jesus tome conta da nossa vida, do nosso empreendimento, do nosso trabalho, do nosso sonho, do nosso projeto de namoro, noivado, casamento, construção de uma casa, aquisição de um apartamento, de um carro, de um bem, do trabalho, disso e daquilo, tudo provém das mãos de Deus. Nossa vida é como uma flor que nasce de manhã e à tarde já murchou. É como a névoa que de manhã está espessa e à tarde ela já se dissipa e desaparece. Nossa vida é muito frágil. Quantas pessoas vocês imaginam aqui nessa cidade de Goiânia que amanheceram o dia de hoje, fizeram planos para o dia de hoje, para essa semana, e não findaram esse dia, foram veladas ou estão sendo veladas ou já foram sepultadas? Quantas vocês imaginam? Inúmeras. Mas por outro lado, você tem que olhar e dizer: misericordiosamente o Senhor tem me preservado. Então eu não posso desperdiçar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, não posso. Eu não posso desperdiçar minha vida em lamúrias, em frustrações, só ressaltando fracassos, perdas, pecados, erros, falhas. Não! Eu preciso olhar lá adiante, eu preciso abrir o meu horizonte dentro da perspectiva divina. Deus está no comando. Se Ele está no comando, Ele vai me dizer onde lançar a rede. Ele vai me dizer como estabelecer o meu negócio. Ele vai me dizer como conduzir o meu relacionamento conjugal. Tem dificuldades, tem diferenças, tem conflitos, mas se eu permitir, Deus vai dirigir minha vida como esposo, minha vida como esposa, e eu e meu marido, eu e minha esposa, seremos um casal feliz.
Educar filhos é muito difícil, especialmente nos dias de hoje. A concorrência é grande, mas se eu clamar a Deus e permitir que Ele me conduza, Ele me dará sabedoria como pai, como mãe, para manter os meus filhos aos pés do Senhor. Se eu buscar de Deus sabedoria, se eu me jogar aos pés dEle e reconhecer, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, por favor, me ajude a dirigir a minha empresa, a abrir o meu negócio, a passar num concurso, a estudar, a me concentrar, a ter um foco. Me ajude, Senhor, a esquecer as coisas passadas e marchar para um novo propósito. Me ajude a esquecer os meus erros, minhas perdas, meus fracassos, minhas tragédias passadas. Renove a minha vida. Isso tem que ser a nossa entrega. Pedro se jogou aos pés do Senhor. E Jesus disse para ele: olha, fique tranquilo, Pedro. Você agora não é mais pescador de peixes. Você será um pescador de almas. E diz o texto, no verso 11, que eles largaram redes e barcos na praia e seguiram a Jesus. Irmãos queridos, você não precisa deixar o seu trabalho. Você que está em casa, não precisa sair desesperado, achando que vai viver de brisa. Não. Você pode continuar na sua labuta, no seu trabalho, como professor, como metalúrgico, como funcionário público, doméstica, como qualquer coisa, qualquer profissão, qualquer trabalho é digno. Mas é preciso que você se deixe dirigir pelo Espírito Santo para que Deus utilize você na sua plenitude. É preciso. É preciso. Deus não quer que você largue seu trabalho, largue a sua profissão para ser um missionário exclusivo. Não, para isso estão aí os pastores. Mas Ele quer que você dedique o que você tem e o que você é a Ele, para que Ele se utilize de você. Porque se Deus não se utilizar de você, outro ser sobrenatural o fará. E você sabe quem é esse outro ser sobrenatural, não sabe? Não se engane, não existe meio termo para nós. Não se agrada a dois deuses, não se serve aos dois. Ou é a um ou é ao outro. E você pode até dizer assim: não, mas eu não quero nada com o diabo, eu não quero nada com Satanás. Para ele não faz diferença esse discurso. Se você não se render a Jesus, se você não se entregar a Deus, se você não renovar a sua vida com Deus, se você não colocar tudo aquilo que envolve a sua vida aos pés do Senhor, reconhecer a sua pequenez, a sua necessidade, a sua fragilidade e permitir que Deus faça uma obra, se você não fizer isso, mesmo que você não queira nada com o inimigo, é o inimigo que vai encostar. Eu trabalhava numa região do Tocantins. Inclusive, esse casal aqui foi ovelha minha lá nessa região. Rosilda era pequena e o Ailes já era orelhudo desde pequeno. E aí eu tinha lá na região, no Distrito Longo, uma cidade chamada Palmeirópolis. E lá em Palmeirópolis não havia igreja adventista. Eu estava ajustando o terreno para construir uma igreja lá. E havia um casal adventista lá, irmão Aurelino e irmã Gasparina. Quem está aí em Gurupi pode ser que conheça esse casal, irmão Aurelino e irmã Gasparina. E o casal morava numa fazendinha chamada Cantinho da Felicidade. Olha que lindo, Cantinho da Felicidade. E eu saí num fim de semana, num sábado, para visitar o casal. E cheguei na cidade de ônibus e depois peguei uma carona até chegar lá na fazendinha dele, que
demorava uma distância de uns 8 quilômetros a 10, e eu passei o fim de semana com eles, o sábado com eles e parte do domingo, e no domingo o irmão Aurelino atrelou o cavalo e foi me levar à cidade, para eu poder voltar para Gurupi. E aí o que aconteceu? O irmão Aurelino preparou o cavalo, atrelou o cavalo na carroça. Eu então orei com ele, com ela, abracei a irmã Gasparina, e aí me despedi ali da irmã Gasparina, e eu e o irmão Aurelino subimos na carroça. Só que eu me lembrei, naquele momento eu me lembrei de quando eu era menino, lá em Formosa dos Couros, onde eu nasci, aqui em Goiás, em que eu sentava no batente da porta de casa, pequenininho, e eu via as carroças passando, carroceiro passando na toda. Era um movimento tremendo o dia todo, passavam umas 3, 4 carroças. E eu vi aquele carroceiro passando, tocando a carroça em pé. Eu falei, nossa, que cara tremendo, é o Lewis Hamilton do Goiás, da carroça. E quando eu subi na carroça para ir embora para Palmeirópolis com o irmão Aurelino, o que eu fiz? Peguei as rédeas. Vem cá, Wallace, faz favor. Eu peguei as rédeas. Falei, opa, agora é minha chance. Segura aqui, me dá aqui, me dê cá. E eu segurei, fica aqui para você aparecer aqui na câmera, aqui, para o pessoal de casa ver você também, fica mais para cá. Aí. E eu segurei aqui nas rédeas, irmãos. Era um cavalão assim, roliço, magrinho, o cavalo estava meio pálidozinho, meio desvalido. O pasto estava ruinzinho, era época de seca, e eu peguei as rédeas, e o irmão Aurelino sentou do lado, mas eu não sentei não. O irmão Aurelino falou assim, mas pastor, o senhor vai levar isso aí? Eu falei, deixa comigo, irmão, o senhor não me conhece? Aqui é carroceiro. Lembrei de quando eu era menino, hein? E eu peguei aqui, ó, quando eu dei o primeiro sulavanco aqui, que o cavalo arrancou, eu já caí sentado. E já não quis mais inventar de ficar em pé. E fui tocando a viagem, só que, irmãos, o cavalinho estava amarrado, pirracento, e só Rosilda para aguentar. Um pirracento, enjoado, amarrado, e o que era pior, ainda conduzia mal, era um cupinzeiro que eu atropelava com uma roda, engastaiava a roda aqui numa cerca, era buraco aqui e ali, e o irmão Aurelino conversando, contando história, só que com um olhão enorme para mim, preocupado. Num dado momento ele não aguentou mais, ele foi lá e disse assim, pastor, me dê cá essas rédeas, antes que o senhor tombe a carroça. Amigos, irmãos queridos, quando ele pegou as rédeas, o cavalo sentiu a mudança de comando. Já viram isso? O cavalo sabe quem é que está na condução. O animal acostuma. E quando o irmão Aurelino deu o comando certo, o cavalo ficou esperto. E acabaram os solavancos, os cupinzeiros, os atropelos todos, e a viagem foi tranquila. Obrigado, Alazão. Irmãos, sabe o que isso nos diz? Isso nos diz uma coisa muito importante. Essa história singela, simples, que eu vivi lá com o irmão Aurelino e a irmã Gasparina, ela diz para mim e para você uma coisa muito importante. Rédeas nas mãos certas. Falo nesta noite a alguém aí em casa que esteja insistindo em conduzir a sua vida do seu jeito, já bateu com a cara na porta, já fracassou nisso, fracassou naquilo, não deu certo isso, não deu certo aquilo, já parou para pensar se você não está tentando fazer do seu jeito? Se você não está insistindo com as suas próprias ideias? Não seria o momento de dizer, Senhor, tome as rédeas da minha vida nas tuas mãos. Tome.
Falo nesta noite a alguém que gostaria de colocar as rédeas de sua vida nas mãos de Deus, as rédeas de seus sonhos, de seus projetos, de seu namoro, de seu noivado, as rédeas do seu casamento, dos seus negócios, do seu trabalho. Colocar as rédeas de tudo nas mãos de Deus. Ele vai dar o comando certo, Ele vai dizer onde lançar rede. Se eu falo nesta noite a pessoas frustradas, angustiadas, fracassadas, porque tem lançado rede e ela tem voltado vazia. Quem aqui é solteiro, moça solteira, rapaz solteiro? Tem alguém aí? Solteiro casável, lá atrás tem uma. Cuidado, onde é que lança rede? Para encontrar aí, vai encontrar cascudo, peixe de couro, só coisa que, cuidado. Tem que lançar rede onde Jesus disser, porque aí virá o peixe certo. Está entendendo, né? Entendeu? Entendeu? O peixe certo. Porque relacionamento também tem que ser dirigido por Deus. Não pode ser do jeito da gente, tem que ser do jeito de Deus. Não pode ser com a pessoa que a gente escolha. Conta com a nossa escolha, mas tem que ter o aval divino para que as coisas vinguem bem. Eu falo nesta noite a alguém que gostaria de ouvir de Jesus: Moacir, jogue a rede ali. Carli, leva seu barco para ali e jogue a rede. Tiago, jogue a rede ali. Falo nesta noite a alguém que gostaria de dizer: Senhor, pegue as rédeas da minha vida, estou cansado, estou batendo muita cabeça, pegue as rédeas, me dirija, me conduza, por favor. Fala alguém em casa que gostaria de tomar essa decisão? Então se achegue mais próximo da tela, se achegue mais próximo. Falo nesta noite a alguém que gostaria de tomar essa decisão? Então fique em pé, se achegue, diga: Deus, tome as rédeas da minha vida, tome as rédeas, tome essa decisão, diga: Deus, conduza tudo que me diga respeito. Deus vai fazer a obra. Você crê nisso? Quantos creem nisso, digam amém. Deus vai fazer essa obra com você em casa, onde você estiver. Deus vai fazer essa obra. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e amado Pai, queremos colocar nossas vidas em Teus braços de amor. Temos falhado, errado, temos sido inquietos, agitados, incomodados. Muitas vezes, Senhor, queremos tomar as rédeas em nossas próprias mãos, queremos conduzir a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, nossos negócios, nosso ministério na obra do Senhor, como pastores, como anciãos, como diáconos, como líderes de departamentos, enfim, Senhor, muitas vezes queremos fazer do nosso próprio jeito. Ó Deus, nós queremos nos abdicar disso. Queremos agir como Pedro, queremos nos jogar aos Teus pés, reconhecer que somos pecadores e que precisamos totalmente do Senhor, dependemos totalmente do Senhor. Por isso, ó Deus, tome as rédeas de nossas vidas, de nossa casa, de nosso ministério, de nossos talentos e dons, nossos recursos, tome as rédeas de tudo em Tuas mãos de amor. Abençoe os lares aqui representados, abençoe os lares que nos assistem, nos acompanham agora, que todos sejam tocados pelo poder do Espírito Santo, que todos tenham seus pecados perdoados e lavados no sangue do Cordeiro, e que todos possam sair para as lides dessa semana, revigorados no poder do Espírito Santo. Agradecemos por essas noites de domingo que passamos nesse mês de outubro aqui juntos em meio a essa irmandade. Que o Senhor ajude para que essas mensagens tenham chegado aos corações, decisões sejam tomadas e o projeto Viva Melhor avance e que esse ministério produza muitos frutos para a glória do Senhor Jesus. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus, amém. Amém.